Olá, gente, vamos retornando aqui. Aguardando os outros colegas chegarem, gente. Vamos lá, Estevam. Mariana, Heloísa está chegando, a Ilana também. Vamos lá. Vou começar logo a compartilhar aqui a tela. A gente estava estudando os tipos de caule, não é isso? O tronco, né? Vamos aguardar. Quem for chegando, a gente vai aceitando aqui. Vamos para os caules, os tipos de caule. A gente já falou do caule aéreo. Agora vamos para o caule tipo haste. Esse caule tipo haste, ele é um caule mole, né? Ele é típico de plantas herbáceas, que a gente chama, que são aquelas ervas pequenas, plantas de pequeno porte. Eles são verdes, eles ajudam na fotossíntese também, são ramificados, flexíveis e bem delicados. Aqui nós temos o exemplo dessas ervas, por exemplo, quem já viu erva cidreira? É um tipo de caule que tem esse tipo de haste, o cheiro verde também. Então, são caules bem delicados, bem fininhos, bem molinhos, né? Por isso eles são chamados haste. Nós temos o tipo de caule estipe. Esse daqui é típico de plantas palmáceas, ou seja, de palmeiras, como coqueiro, babaçu, açaí, palmito, todas as palmeiras, elas têm esse tipo de caule estipe. Ele é cilíndrico e ele é fino, cilíndrico, e ele emerge. Rapidinho, gente, tem gente chegando aqui, eu vou só... Galera que está chegando agora, nós já estamos revisando os tipos de caule, tá bom? Ô tia, já mandei atividade pra você. Desculpa a demora por ter chegado agora, porque eu tava mandando e não tava conseguindo entrar no Ava, mas eu já mandei. Quem é que está falando? Porque Ana Laura. não tá o nome aqui. Quem? Como assim? Ana Laura. Ana Laura, não tá aparecendo seu nome. É porque tá cheio de quadrado. Eu tô com... Tá aparecendo uns íconezinhos quadradinhos. Ah, é por causa da fonte. Por causa da fonte. Mas eu vou botar, peraí. Coloca, porque a gente vai fazer a chamada. Tá. Certo, gente, vamos lá.
Então, o caule tipo estipe, ele é o caule cilíndrico sem ramificações. A única, as folhas, elas vão emergir apenas na extremidade apical. Ele é um caule que é bem fácil de identificar. Nós temos o caule colmo, ele é típico do, do bambu e da cana-de-açúcar, certo? Eles são caules não ramificados, eles apresentam os nós e entrenós bem definidos, certo? Bem nítidos, ao contrário das estipes, que é esse que a gente viu ainda há pouco. A estipe, ele não tem os nós e entrenós bem definidos. A gente não consegue visualizar aqui, ó, tipo um tronco, vamos imaginar um tronco de um coqueiro. Não é tão definidinho como no caso do colmo, certo? Que eles são caules que têm esses nós e entrenós bem nítidos, típico do bambu e da cana-de-açúcar. O estolhão, que é o típico de caule, é o tipo de caule de plantas que rastejam sobre o solo, né? Plantas que a gente chama de trepadeiras ou plantas rastejantes, né, que crescem sobre o solo, e aí esse caule, ele é chamado de estolhão, e emitem raízes adventícias, essas raízes que vão ajudar na sustentação dessa planta, certo? Como nós temos o exemplo das plantas como o maracujá, o morangueiro, que é esse aqui, eles têm esse tipo de caule. Os caules subterrâneos são aqueles que crescem embaixo do solo, paralelo ao solo. Por exemplo, o caule da bananeira é esse aqui, ó, que fica embaixo do solo. A gente só observa essa região aqui das folhas, essa parte das folhas, que é o que a gente observa que sai para a superfície. Aqui embaixo do solo, nós vamos ter esse caule subterrâneo, que é chamado rizoma, certo? Nas samambaias acontece elas também apresentam esse tipo de caule, tá bom? Os caules tipo tubérculos são aqueles também que vão ter a função de armazenar as substâncias nutritivas, certo? Como no caso da batata inglesa, no caso do inhame, eles armazenam substância nutritiva. E aqui a gente observa nitidamente os brotos, né? As gemas laterais que vão brotar e surgir novas plantas. Nós temos o tipo de caule bulbo, que é típico da cebola, do alho. Esse bulbo, eles são estruturas complexas formadas pelo caule e pelas folhas, as folhas modificadas. Quando a gente corta a cebola, a gente observa aquelas partes que se desprendem, são as partes que são as folhas da cebola, certo? E aqui embaixo a raiz, a gente observa. A cebola é um tipo de bulbo simples e o alho é um tipo de bulbo composto, como a gente já tinha visualizado isso nas aulas passadas. Agora, gente, nós vamos revisar as folhas. Elas têm várias funções. A principal dela é a fotossíntese, mas tem a função de respiração, rotação e transpiração. Elas têm uma estrutura, as folhas, o limbo, que é essa parte aqui, ó, que é a lâmina da folha, nós temos o pecíolo e a bainha, ok? Essas estruturas, o pecíolo é essa região cilíndrica e flexível que sustenta as folhas, nós temos a bainha que prende o pecíolo ao caule, certo? E as estípulas, que são expansões laterais laminares em cada ponto do pecíolo, que vai originar novas folhinhas. Agora, as adaptações das folhas. As folhas, elas vão ter algumas adaptações dependendo da planta, da espécie. As gavinhas podem ser folhas modificadas, né? Elas são típicas de plantas trepadeiras que vão se enrolar numa base de sustentação. Os espinhos, que são folhas modificadas para reduzir a perda de água por transpiração, né? E aí também serve como proteção contra animais. Eu esqueci de colocar uma imagem aqui dos espinhos, mas o mandacaru, que a gente viu lá no slide passado, tem as folhas transformadas em espinhos.
as brácteas, que são essas folhas aqui, ó, que a gente pensa que são flores, mas não são. A parte da flor é essa bem do meio, as flores são bem pequenininhas. Essa aqui que é a flor, ó. E essa região toda vermelha, que a gente pensa que são pétalas, são folhas modificadas, coloridas para atrair os polinizadores. Aqui as folhas da cebola, que são os catáfilos, né? São folhas reduzidas que protegem as gemas caulinares do bulbo. As plantas insetívoras ou carnívoras, elas vão ter folhas modificadas para atrair os animais, para capturar os animais, né? Que, principalmente insetos, que eles vão ter o auxílio, né, da nutrição, né, a partir desses componentes que formam o corpo desses insetos, ok? E essas são as adaptações das folhas, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para relembrar? Não, tia. Sim, Deu, tia. deu para entender tudo. Agora nós vamos para o estudo, voltar para aquele slide. E vamos para o estudo da folha. Ah, cadê o slide, gente? Aqui. O slide da estrutura reprodutora. Vamos estudar agora a reprodução. Lá na página 121 do livro de vocês. Eu vou compartilhar novamente a tela. Estão visualizando, galera? Ah, tia, dando para ver direitinho. O slide Flow. Sim. Sim. Ok, gente. A gente vai estudar agora as estruturas reprodutoras das angiospermas. As angiospermas, como eu falei para vocês, são plantas que apresentam flores, frutos e sementes. Aqui nós vamos estudar as flores, os frutos, as sementes. Vamos estudar os tipos de frutos também, ok? A flor, ela tem essa estrutura aqui, ela é formada pelas pétalas, essas pétalas vão ser atrativas, né? As cores, o cheiro, vai atrair os animais polinizadores, certo? A flor, ela é dividida em duas estruturas, o androceu e o gineceu. O androceu é a parte masculina e o gineceu é a parte feminina, certo? Então, o gineceu é essa parte aqui, ó, que tem o estigma, o ovário, que é essa parte aqui que fica bem embaixo. Esse ovário vai conter os óvulos. E vamos ter o androceu, que é essa partezinha aqui que é formada pelo filete, pelos estames. Os estames aqui dentro de cada cápsulazinha dessa vai ter os grãos de pólen, certo? Que vão ser liberados no momento certo, quando amadurecer, libera os grãos de pólen para chegar até aqui, ó, o estigma dessa flor e fecundar o óvulo, que está aqui embaixo, dentro do ovário. A parte feminina tem o estigma, o ovário, e dentro do ovário vai ter os óvulos. A parte masculina vai ter o filete, os estames, que é onde tem os grãos de pólen. A flor, ela também tem as pétalas, as sépalas, que é essa parte verdinha aqui, o receptáculo floral, que apoia sépalas e pétalas, e o pedúnculo floral, que liga-se Tia, à planta. tia, ontem eu estava assistindo um documentário que aí tinha uma abelha que ela ia buscar o cheiro bom nas flores, né? Mas aí, lá dentro era muito grudento. E aí, o único lugar que ela tinha para sair era para um lugar bem apertado, que é onde tinha o pólen, era uma estratégia da planta. Porque ela sabia que quando ela saísse dali, ela ia para outra planta. Aí tinha como deixar o pólen lá. Aí ela foi e acabou grudando o pólen nela.
Isso é uma estratégia, né, ao longo da evolução. Os animais polinizadores, eles vão ter algumas estruturas que ajudam a grudar o grão de pólen neles. E tipo a abelha, ela vai ter vários pelinhos na pata. Quando o grão de pólen gruda no pelinho, é tipo aquele velcro de mochila que a gente gruda uma parte na outra para fechar. Então, ele gruda ali e à medida que ela voa, que ela vai alçando o voo, vai batendo as asas, vai dispersando os grãos de pólen. É que nem aquelas patas de caranguejo, você já viu? É cheio de pelo. Sim. Ok, gente. Então, o conjunto de pétalas forma a corola, o conjunto de sépalas forma o cálice junto com a corola forma o perianto, e temos algumas estruturas que podem aparecer em algumas plantas, que é as tépalas, que apresentam sépalas e pétalas do mesmo tamanho e cor, certo? Mas esse detalhe é para um estudo mais minucioso, certo? Vamos falar agora da fecundação. A gente já sabe as estruturas da flor. Agora nós vamos falar da fecundação. A fecundação, gente, ela acontece no ovário, ok? A planta tem ovário, a flor tem ovário, a gente já viu isso, tá bem aqui. Outra flor mostrando aqui, ó, o ovário, aqui dentro os óvulos, o estigma da flor, certo? E aqui a parte masculina, o androceu, o filete e os estames. Dentro dessas cápsulazinhas, que são chamadas de estames, nós vamos ter o quê? Os grãos de pólen, ok? Quando essas cápsulas se abrem, os grãos de pólen são liberados. Eles vão chegar até o estigma da flor, né, lá onde está ligada ao ovário. Aí, esse grão de pólen, o que ele faz? Ele germina. Ele germinando, ele vai criar uma estrutura chamada tubo polínico, porque ele tem que chegar até aqui no final do ovário, onde estão os óvulos. Quando ele desenvolve todo esse tubo polínico, ele consegue chegar até o ovário e fecundar o grão de pólen. E fecundar o ovário, fecundar o óvulo, tá ok? Tá bem aqui, ó. O grão de pólen é liberado, chega no estigma, ele germina, desenvolvendo um tubo chamado tubo polínico. Esse tubo polínico, ele cresce, 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 até chegar ao ovário, para fecundar quem? O óvulo, ok, gente? Fecundando o óvulo vai dar origem a quê? Ao fruto ou à semente? Eu quero ouvir vocês. Semente. Isso. Semente. Isso. A semente, tia. Muito bem. O ovário, o óvulo fecundado, ele gera um embriãozinho. Esse embriãozinho vai ficar envolvido pela semente, então vai originar a semente. Depois, o ovário, depois de todos os óvulos fecundados, o ovário, ele começa também a crescer, começa a se desenvolver. E esse ovário vai originar quem? O fruto. O fruto, muito bem. Depois de fecundar os óvulos, o ovário ele se desenvolve também e gera o fruto. Antes de falar de polinização, eu vou falar logo do fruto que está bem aqui, ó. A transformação da flor em fruto. O que acontece? O grão de pólen, ele é liberado, ok? Chega no estigma da flor, na parte que está ligada ao ovário. Esse estigma, esse grão de pólen, ele vai germinar no estigma dessa flor, ele vai gerar uma estrutura chamada tubo polínico, que consegue chegar até o ovário, ok? Chegando até o ovário, ele vai originar o zigoto, esse zigoto vai originar o embrião e a semente, tá bom?
Quando esses óvulos todos foram fecundados, gerando a semente, gerando o embrião, gerando a semente, o ovário, ele também se desenvolve e vai originar quem? O fruto. Então, o fruto vai guardar a semente e a semente vai guardar quem? O embrião. Por isso que quando a gente coloca a semente em um ambiente propício, ela germina, porque lá o embriãozinho está lá guardadinho, inativo por enquanto, e quando chega em um ambiente propício, a semente ela germina, porque o embrião ele vai ativar, vai ser ativado e vai originar uma nova planta. Beleza, gente? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. O fruto é nada mais é do que o ovário desenvolvido. E os óvulos são as sementes, certo? Os óvulos fecundados vão originar o embrião e posteriormente a semente. Isso é uma exclusividade das nossas plantas angiospermas, que é a que a gente está estudando. Aqui nós temos exemplos de frutos, né? A maçã, o abacaxi. Nós vamos ter exemplos de frutos, gente. Os frutos partenorcárpicos, que são gerados de óvulos não fecundados, como a banana. Nós vamos ter outros tipos de frutos, os pseudofrutos, que são frutos que nascem de inflorescências, que vão chamar-se, quando nasce de inflorescência, vai ser uma infrutescência, como aqui, ó, o abacaxi, ele é um exemplo disso. Ele é uma infrutescência. O milho, a amora, a jaca, nasce de um conjunto de flores que ficam todas juntinhas no mesmo lugar. Esse conjunto de flores, todas vão ser fecundadas ao mesmo tempo e gerar uma única coisa, que é a infrutescência, que é o fruto que a gente chama, no caso aqui o exemplo, o abacaxi. Nós temos também outros tipos de pseudofrutos, como a maçã, a pera, o morango, o caju, que no caso eles não é o ovário em si que vai se desenvolver mais. Quem vai se desenvolver mais nesses casos é o pedúnculo floral, é o receptáculo floral, como no caso da maçã. Bem aqui, ó, essa partezinha aqui que é do ovário, onde está perto das sementes. Essa outra parte que a gente come é do receptáculo floral que se desenvolveu na maçã, certo? E a gente come o fruto da banana. Quando o fruto dela tá dentro da banana, a gente come o fruto dela. A banana é o fruto, só que ela é um fruto que veio de óvulos não fecundados. Aquelas sementezinhas que a gente chama de semente, que é os pontinhos que tem dentro da banana, aquele ali são todos óvulos não fecundados. Ah, então a gente come ovos não fecundados? Isso, que são esses pontinhos, está bem aqui, ó. No livro de vocês tem uma imagem muito boa, que mostra esses pontinhos, que são os óvulos não fecundados, que a gente come com tudo, não é? É A verdade. gente chama de semente, mas não é semente, porque a semente tem que ter o óvulo fecundado para gerar o embrião. Nesse caso, a banana não. Na banana a gente tem os óvulos não fecundados, mas ela é Então como é que a banana se reproduz? planta-se pelo caule. Aquele caule subterrâneo que a gente acabou de ver, que é o rizoma, vai plantando pelo caule. Ah, tá. Entendi, tia. Beleza? E temos a semente, que a gente sabe que a semente, ela guarda o embrião, ela vai apresentar esse envoltório justamente para proteger ainda mais o embrião. Esse embrião, ele fica inativo e ele fica... Ah, tia, mas como que o embrião fica inativo e depois, quando chega em um ambiente propício, ele germina? Porque ele, dentro da semente, vai ter essas reservas de nutritivas para ele, né? Que a gente chama de endosperma e albume. Esse endosperma e albume, eles vão nutrir esse embrião dentro da semente, o tempo que for preciso.
certo? Por isso que ele não morre dentro da semente. Ele só fica inativo, como se ele tivesse adormecido, ok? Dentro dessa semente também vai ter uma primeira folha embrionária, que é chamada cotilédone, certo? Esse cotilédone, essa folha embrionária também, ela faz parte do embrião, tá bom? Ok, gente? Ok, tia. No livro de vocês também tem mostrando o caju, que é o pedúnculo floral, que se desenvolve, falando aqui em fruto novamente. Nós temos a maçã, que é o receptáculo floral, que se desenvolve lá na página 124. Tem o abacaxi, tem o exemplo do morango também. Agora nós vamos falar um pouco da polinização, que eu passei o slide, só para a gente não perder a parte do fruto, né? Gente, e o que é o processo de polinização? O processo de polinização é o processo de transporte desses grãos de pólen de uma flor até o estigma de outra flor ou da própria planta. Porque nós sabemos que tem plantas que têm tanto flores masculinas como flores femininas, certo? Na mesma planta. E tem plantas masculinas e plantas femininas. Então, o grão de pólen, a polinização é esse transporte do grão de pólen até o estigma de uma outra flor ou da própria flor daquela própria planta, certo? Daquela mesma planta, que tem tanto a parte masculina quanto a feminina na mesma flor, tá beleza? Esse processo de polinização conta com a participação de agentes polinizadores. Esses agentes polinizadores são o vento, insetos, pássaros e outros animais que ajudam nessa polinização. Quando é o vento, é chamado animofilia. Quando são os insetos, entomofilia. Quando são os pássaros, ornitofilia, certo? Então, as plantas, elas desenvolveram várias adaptações ao longo da evolução para a polinização. As pétalas são atrativas, tem o néctar que atrai, o cheiro das flores atrai os animais polinizadores, certo? As que são dispersadas pelo vento, que são polinizadas pelo vento. A flor, ela é toda estruturada para o vento bater e liberar rapidinho os grãos de pólen, como no caso do capim, por exemplo. Vocês já viram, né? O capim, ele tem aquela haste e em cima tem umas estruturazinhas brancas, que ali são as flores. Aquela estrutura, quando o vento bate, elas vão dispersando os grãos de pólen. Porque eu não tenho nenhuma imagem aqui do capim que eu queria mostrar para você. Ter colocado aqui a imagem para vocês verem quando é dispersado pelo vento. Certo, gente? Deu para entender isso aí, galera? Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Até agora eu não tenho pergunta, não. Eu tô aprendendo até que fácil esse assunto. E é isso, gente, sobre a nossa revisão das angiospermas. Acabou já, tia. Tem aqui também a germinação, certo? O processo de germinação das angiospermas, como eu falei para vocês, as sementes, elas vão germinar em um ambiente propício. Aqui, então, temos algumas condições especiais, né? Para germinar, tem que ter a umidade, no caso, a presença de água. Algumas plantas, algumas sementes, elas podem precisar de muita água ou de pouca água, isso vai depender. Algumas, para germinar mais rápido, precisa da ação do fogo. Por exemplo, o caju. O caju é aquela parte da castanha que é o fruto, e a castanha é a semente. Para germinar, é preciso o fogo, para consumir toda aquela parte que é bem dura da castanha,
certo? Para poder germinar, certo? Então, tem algumas condições específicas, dependendo da espécie de planta, de angiosperma. Tudo bem, gente? Sim. Vou interromper Tudo, tia. Tudo bem. para eu mostrar um outro slide para vocês da Patrícia, germinação. Tia, alguém tá falando, tá chamando a senhora? Oi, Tia Marina tá chamando a senhora. oi. eu queria saber se na 10ª questão da prova é para a gente desenhar, explicando o ciclo reprodutivo das gimnospermas ou escrevendo. O ciclo reprodutivo, Sim. se é para desenhar no comando Qual questão? da questão, tem dizendo se é para Falando que é pra desenhar. gente. Não, não tem dizendo, só tá falando que é pra gente Tem dizendo esquematizar. esquematize. Ah, tá. Então, pode ser com desenho, pode ser o esquema, pode ser com desenho. Mas pode ser escrito também, tia? Escrito também, pode ser. Eu vou fazer escrito, tá? Também. Ok. É qual questão essa? A 10ª. Ah, tá. Certo, gente. Eu vou aqui compartilhar só com o outro slide com vocês sobre os frutos. Vocês estão conseguindo visualizar o slide de frutos? Sim, estamos. Eu estou. Certo, gente. Aqui é a estrutura do fruto, né? A semente, Esse é o abacate, tia? o endocarpo, mesocarpo, epicarpo, que é a parte que a gente chama de casca. Mesocarpo é aquela parte que geralmente a gente come do fruto, né? E aqui o endocarpo está próximo da semente. Existem vários tipos de frutos simples, múltiplos agregados, pseudofrutos, como a gente viu, né? Aqui os frutos carnosos, o tomate é um tipo de fruto, figo, ou kiwi, quer dizer, maracujá, são esses frutos. Essa daqui, gente, é uma banana que é chamada de banana da terra, que a gente tem esses óvulos aqui, ó. É comestível? Quase não dá para comer, porque quase não tem o mesocarpo, que é a parte que a gente consegue comer. Aqui, ó, os frutos tipo drupa, que são os mais duros, que tem mais fibras, como a manga, o coco. O coco é fruto, certo? Os frutos secos, no caso aqui, ó, feijão, aqui, esses frutos secos. Temos vários tipos de frutos secos, a noz, por exemplo, sâmaras, o milho, o caju, que é esse aqui, que é o fruto seco. Os múltiplos, que são derivados de vários ovários amadurecidos, né? De muitas flores que eu falei para vocês, das infrutescências. Aqui, ó, o abacaxi, a amora. Muitos ovários de uma única flor. Morango, framboesa. Aqui, ó. Muitos ovários de uma única flor. Todas foram fecundados. Aí formou-se esse fruto que a gente chama de agregado. Aqui a fruta do conde, que é parenta da é que diferente. E um ovário vai sair vários tipos de... Não, uma única flor, ela vai ter vários ovários.
Ah, Como é o caso aqui, ó. Essa flor do morango, isso aqui, tudo que tá aqui amarelinho são ovários. Que a caraca, gente tia. chama de frutos agregados. Esses Tia, pontinhos pretos aqui, Por isso que ó, tem do muito morango, morango. cada um deles tá bem aqui no livro de vocês, ó. Cada um deles é um fruto seco. Cada pontinho desse é tia, um fruto. Oi. na nona questão, a gente vai apontar duas funções das folhas, Duas o quê? Funções das folhas. É aquelas funções, transpiração, respiração, fotossíntese, mas aí, no Tá caso, bom. vocês têm que entender o enunciado. Se é para apresentar, vocês vão ter que apresentar, falar, detalhar. Para a gente Assim, explicar duas assim, assado. funções e Para aponte explicar, é duas para adaptações explicar. das É folhas. tia. Ok, Tá, vamos lá. obrigada, tia. Pseudofrutos, que eu já falei para vocês no caso da maçã, da pera, do caju. E a germinação, que eu queria falar para vocês. As condições, água, oxigênio, temperatura, outras, como eu falei, o fogo, choques mecânicos. Algumas sementes precisam passar primeiro pelo trato digestivo dos animais para depois germinarem, certo? Exposição à luz e chuvas. Aqui a germinação da semente, quando cai em um ambiente propício. E sobre as angiospermas é isso, galera. Agora, esses 3 minutinhos que a gente tem, eu vou passar as orientações para vocês, que está lá no AVA, mas a gente vai conversar novamente sobre essas orientações. O que tem que ser feito, tá bom? Vocês têm essas orientações lá no AVA, mas eu vou repetir, tá bom? Gente, primeiro, responder de caneta. Letra legível, tá ok? Letra legível, responder de caneta. Se fizer primeiro de lápis e passar para caneta, tem que apagar a marca do lápis. Eu sempre falo isso para vocês, não é isso, gente? Tia tá fazendo no caderno. Também tem a opção de vocês responderem uma folha-resposta. Essa folha-resposta tem que ter o nome de vocês, a série, o turno. Tia, tá fazendo no caderno? Nessa folha-resposta, vocês vão colocar todas as questões, as que têm alternativas, vocês vão colocar lá, alternativa correta, letra B, tal, 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 tal. Segunda, E tia, eu letra faço assim, C, ó. tal, 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 tal. Eu boto todas as letras, e aí eu marco a que eu acho assim certo. Eu boto assim, Eu boto a questão e boto do lado a letra que eu marquei. Ok. Aqui na resposta, Mas tia, tá tudo bem se a gente fizer no caderno? Pode fazer uma se chamex? quiser no caderno e tirar Não, foto e ficar legal, beleza? O importante é que as respostas de vocês fiquem nítidas na foto, na imagem, para não ter problema, porque se não tiver focado, se tiver com uma letra não legível, a gente vai devolver a atividade para o aluno refazer e ele só tem até domingo para refazer. Então, façam de caneta, letra legível. Quando for tirar a foto, tenham a certeza que a imagem tá boa, a imagem tá focada, tá uma boa resolução, ok? Elaborem bem as respostas de vocês, para vocês não terem nenhum problema em relação a isso, porque nós sabemos, gente, que as questões subjetivas, eu sempre falo isso para vocês, tem que ter uma organização das ideias para você elaborar uma boa resposta, certo? Ok, galera? No mais, é isso. Eu acho que é isso, tá? Sobre essas orientações de caneta, uma imagem boa, letra legível, sem borrões, tá bom? Se foi uma folha-resposta, nome, série, turno. E tem a opção, gente, se couber tudo em uma única folha, você vai mandar apenas uma imagem, tá bom? Tia, Na folha-resposta, no caso. Fica melhor escaneado?
Oh, pelo amor de Deus, para de botar o Realmente, fone. quando é escaneado, Ele é fala muito alto. muito melhor, porque você manda apenas um arquivo. E aí, para a gente Eu tinha baixar uma, é mais rápido e para a gente corrigir é mais rápido também, pelo eu tô computador. usando, eu tô usando um aplicativo chamado Adobe Scan, que ele escaneia e vê